E aí galera, tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar mais um assunto de português do terceiro ano, concordância nominal. Eu vou dividir em duas partes, dois vídeos, porque são bastantes condições e vocês vão ter algumas coisas para memorizar. Então a primeira parte é hoje, a gente vai falar aí de algumas regras de concordância. Primeiro, o que é concordância nominal? Nós vimos que concordância verbal é quando o verbo concorda em gênero, número e grau com o resto da frase, com o sujeito, com o predicado. Agora, a concordância é relacionada ao nome. E quem é o nome? O sujeito ou substantivo. Então, o ato de concordar em gênero, número e grau vai considerar as condições do substantivo sujeito dos nomes. Nós temos várias regras implicadas nessa condição, mas nós vamos começar pela regra geral, que no final, basicamente, é a principal, a mais comum, a mais fácil de perceber. A regra geral diz o seguinte: sujeito concorda em número, gênero e grau com o resto da frase, com a condição de construção da oração. E o que isso quer dizer? Eu sei lá. Basicamente, feminino, feminino, masculino, masculino, singular, singular, plural, plural. Essa é a ideia básica. E claro, a relação do verbo também vai estar implicada essa condição para a conjugação. Bom, a primeira regra, ela é mais fácil de identificar, porque geralmente no momento da leitura, nós já conseguimos perceber que tem alguma coisa de errado. Ou será que não? Essa percepção só existe porque nós falamos a língua portuguesa. Então, mesmo que na coloquialidade do dia a dia nós utilizamos as gírias e as condições informais, na hora da leitura nós acabamos percebendo que tem alguma coisa de errado na concordância. Então, aqui no quadro tem vários exemplos, vamos dar uma olhada neles para ver como se comporta essa regra geral em relação à concordância. Então, galera, aqui tem alguns exemplos relativos à concordância da primeira regra e a gente vai observar inicialmente o que está de errado. E vamos tentar assimilar essa ideia do erro junto à regra. Então, na primeira frase diz assim: as pessoas são felizes. Para a gente entender bem como a concordância funciona, principalmente a nominal, é sempre bom saber quem é o sujeito, aonde está o verbo e qual é o complemento. Então, nessa frase, mesmo escrita errada, quem seria o sujeito? O sujeito é o praticante da ação ou aquele que sofre o estado ou o fenômeno da natureza. As pessoas são felizes, o sujeito seria as pessoas. O verbo relativo ao sujeito, ou seja, a ação ou o estado, é o verbo ser. Nesse caso aqui, são. E feliz é o complemento da frase que, por morfologia e função, nessa frase ele funciona como uma qualidade, uma característica, ou melhor, um adjetivo. Então, galera, observando as três partes da oração, agora a gente vai buscar o entendimento. É claro, dá para perceber que está errado, porque as pessoas são felizes não está concordando. Agora, o que está errado? O complemento. Percebam que as pessoas, o sujeito, está no plural. São, o verbo, está no plural. E feliz, o adjetivo, está no singular. Então, aqui está o nosso problema de concordância. Porque, para a concordância estar perfeita, o número tem que estar tudo igual. Ou seja, deveria ser tudo no plural ou tudo no singular. Logo, a maneira correta dessa frase de se comportar seria corrigir o adjetivo. Porque se são as pessoas no plural, elas estarão felizes no plural também. Por isso, corretamente a frase deveria ser: as pessoas são felizes. Então, agora está todo mundo concordando, plural, plural e plural na nossa condição de frase. Então, galera, mais uma vez aquela dica lá da concordância verbal para vocês. No final, se vocês perceberem a condição do número, singular e plural,
na maioria das vezes vocês vão conseguir identificar onde está certo e onde está errado. O objetivo, geralmente na prova, nos exercícios da apostila, é esse: descobrir qual que está certo ou qual que está errado. Vamos ver outro exemplo. São bonitos o seu vestido. Então, mais uma vez, vamos procurar aqui as condições de sujeito, verbo, complemento. Então, do que a gente está falando? Quem é o que está sendo mencionado ali como sujeito? Vestido. O vestido tem uma característica. Qual que é a característica do vestido? Bonitos. E o verbo é a condicional relativa à nossa condição de estado. Nesse caso, são. O seu é a continuidade do complemento, predicado. Então aqui nós temos adjetivo, bonitos, verbo, e esse complemento do predicado, o vestido é o substantivo. Então, gente, lembrando, concordância nominal é a implicação de concordância do nome, que pode ser um sujeito ou um substantivo. Agora, vamos ver o que está de errado nessa frase. São é o verbo, ele está conjugado no plural. Bonitos é o adjetivo, ele também está no plural. Agora, o seu vestido, esse complemento, está no singular, porque vestido é um só. Então, aonde que está errado a concordância? Novamente no número. Plural, plural, singular. Como ficaria correto? São bonitos os seus vestidos. Para manter a condição de plural da nossa oração. Vamos mais uma vez. Eu não quero. Aqui nós temos a frase: eles são ótimos em estudar. Vamos procurar as seções da frase mais uma vez. O sujeito, eles. O verbo, são. E o resto da frase, o complemento, o predicado, a gente tem aqui ótimo em estudar. Predicado ou predicativo. Então, galera, aonde está o problema de concordância? Mais uma vez, percebam que eles são vários, plural. O verbo são está conjugado no plural também. Agora, ótimo é uma condição do singular. Se eles são vários, então ótimos. Por isso, o correto da frase, o problema da concordância está aqui no ótimo. Para corrigir, seria correto implicar que eles são ótimos em estudar. As próximas duas condições de exemplo, sujeito composto vai trabalhar plural, porque sujeito composto é mais que um. Logo, mais que um, plural do número. Como é que faz esse processo na percepção? Vamos à etapa de identificação. João e Maria são amigos. Vamos procurar o sujeito. Quem está sendo mencionado da frase é o sujeito. Nesse caso, João e Maria. Mais uma vez, nós temos o verbo ser, que é o mais fácil de usar como exemplo. Ele está aqui em são. E o complemento, o resto da frase, amigo. Então, o predicativo aqui, amigo. Agora, onde está o problema de concordância? João é um, Maria é uma, mas juntos eles formam um sujeito composto, que são dois. Dois é plural. Assim como o verbo são está conjugado no plural também, eles são. Então, amigo está no singular. Logo, nós devemos colocar no plural. E como é que fica? João e Maria são amigos. A última sentença aqui vai falar sobre a cobra e o escorpião. Mesma ideia novamente. Sujeito composto, a cobra e o escorpião. Dois é plural. Então, tanto o verbo quanto o resto da frase, o complemento, o predicado, o adjetivo,
estão no singular. Por isso, não está concordando, nem verbal, nem nominalmente. Como é que ficaria correto? A cobra e o escorpião, plural, são, plural, perigosos, plural também. Então, galera, a primeira regra, ela basicamente vai identificar essa condição. A segunda regra que a gente vai ver hoje, na verdade a primeira exceção, vai observar algumas expressões relativas ao gênero. Especificamente as expressões é preciso, é proibido, é necessário e é bom. Percebam que todas essas expressões estão no masculino. E dependendo de uma situação específica, elas podem migrar, mudar, variar para o feminino. Como é que vai funcionar essa exceção? A regra diz o seguinte: as expressões, essas aqui, são invariáveis, ou seja, sempre vai ficar no masculino, exceto na presença do artigo a, que é o artigo feminino. Ou seja, eu só posso dizer que é precisa se tiver o a na história. Eu só posso dizer que é proibida se tiver o a na história. Eu só posso dizer que é boa se tiver o a na história. Saquei! É claro, isso é um pouco lógico. Nós identificamos o gênero a partir dos artigos muitas vezes. Então o artigo a indica o gênero feminino. E é ele que vocês vão procurar nos exemplos, certo? Então, galera, aqui tem alguns exemplos no quadro que a gente vai ver como funciona essa utilização das expressões masculinas ou femininas. Vamos observar as duas primeiras frases que usam o preciso. É preciso a mira do atirador. É precisa força de vontade. Então, gente, observem que na primeira frase, é preciso, está no masculino. A regra diz, é invariável somente na ausência do artigo a. Mas o a está presente na nossa frase. Ou seja, a gente tem o indicativo do feminino. Logo, não pode ficar no masculino. Como é que ficaria correta essa frase? É precisa a mira do atirador. Ou seja, o atirador é muito bom. Ele tem uma mira precisa. A mesma condição acontece na segunda frase. É precisa força de vontade. Aqui a gente tem a expressão no feminino. Entretanto, para ser feminino, essa expressão precisa do artigo a. E se vocês procurarem, não existe a na nossa frase. Se não tem a, é obrigado a ficar no masculino. Por isso, é preciso força de vontade. Então, galera, como eles vão cobrar de vocês identificar onde está certo e onde está errado, quando usarmos essa regrinha aqui, procurem a letra A, o artigo A. Ele vai dizer para vocês quando pode ficar no feminino. Se tiver o A, tem que ficar no feminino. Se não tiver, tem que ficar no masculino. Mais uma vez, para a gente entender bem como funciona. É proibida entrada não autorizada. Procurem aqui. Tem a letra A? Não. Então tem que ficar no masculino. É proibido entrada não autorizada. Próxima frase. É proibido a venda de álcool. Tem o A nessa frase? Tem. Aqui? Se tem o A, tem que ficar no feminino. Então, é proibida a venda de álcool. Próxima frase. Água é boa hidratante. Mais uma vez, procurem o A. Tem A aqui? Não. Então tem que ficar no masculino a expressão. Água é bom hidratante. Última frase. A sálvia é bom para tempero. Procurem, tem o A, e aqui vocês devem cuidar. Às vezes o artigo A não vai estar diretamente relacionado à expressão,
ele vai estar relacionado ao substantivo. Nesse caso, a sálvia. Mas o a está aqui. Se o a está aqui, tem que ficar no feminino. Logo, a sálvia é boa para tempero. Então, galera, a regrinha aqui relativa às expressões é preciso, é necessário, é bom, é proibido, fica no masculino. Mas, se tiver o a na história, a gente é obrigado a botar no feminino. Precisa, necessária, proibida e boa. Então, o macete é, nessa regra, procurem a letra A. Ela vai dizer para vocês aonde que está o problema de concordância nominal. Ah, agora eu entendi! Beleza, galera? Essa aqui é a primeira parte do assunto de concordância nominal. Valeu para vocês e até o próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you